Thales, aqui é o Maicon. Vamos dar início a mais um episódio de entrevista com um tema especial. Temos aqui ao meu lado o Matheus Coutinho. Fala, gente. Hoje a gente tem um assunto muito interessante, né, que é pouco debatido. Estou bem ansioso para escutar os entrevistados. Nosso primeiro convidado, Giovanni, por favor, se apresente. Bom, olá, eu sou Giovanni, sou psicólogo formado com ênfase em processo clínico, sou orientado pela psicanálise, pós-graduando em saúde mental, e sou pesquisador sobre o tema de surdez e também sobre religiosidade, mas aqui hoje a gente vai falar sobre surdez, né? Bem, e também temos uma convidada especial, que é Verônica Fernandes. Olá, pessoal, muito prazer. Bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes. Eu sou a Verônica, sou psicóloga clínica bilíngue no Par Libras Português. Sou psicóloga hospitalar e intérprete de Libras. Minha dinâmica é pela via da psicanálise, onde eu atuo hoje. Prazer estar aqui. Então, como vocês podem ver, né, o recorte do nosso tema de hoje é falar sobre atendimento à população surda, né, e a gente já vai dar início também com a disponibilização desse vídeo no YouTube, né, como forma também de acessibilidade, né, pelos recursos de legenda o próprio recurso da imagem. E para começar, acho importante a gente poder situar um pouco o que a gente tem de registro sobre atendimento à população surda. Bom, isso já é um tema assim, muito interessante quando eu comecei a pesquisar sobre a história, né, da população surda. A gente vai vendo principalmente um apagamento muito grande da história dos surdos. Eles dizem que a história dos surdos foi escrita por não surdos. Então, esse é o primeiro fator que é muito importante. A gente acaba perdendo muitas informações que a história de outras populações tem, a dos surdos está apagada. Mas, a princípio, a gente sabe que os surdos eram tratados como, na época era chamado assim, né, retardados. Eles eram postos de lado junto com pessoas com autismo e doenças físicas também, como... Caraca, esqueci o nome agora. Enfim, não vou me prender nisso. Mas eram colocados em leprosários. Era essa doença que eu estava tentando lembrar. Eram colocados em leprosários e aí eles ficavam ali como em reclusão para o resto da vida. Mas eles pertenciam à igreja. Isso era um fator que também era muito importante. A igreja assumia, então, esse papel de cuidar dessas pessoas, e aí há uma discordância na história sobre se eles eram seres com alma ou não, depende do autor, mas alguns autores diziam que os surdos eram desalmados porque eles eram incapazes de falar os sacramentos. Outros autores dizem que eles não eram considerados desalmados porque todo mundo era filho de Deus. Então, há uma discordância, e isso por si só já é bastante interessante, porque a gente está falando de uma discussão se está humanizando ou não uma pessoa, né? Essa discussão nesse momento tá, mas será que aquele ser que está ali, ele é humano, ele é pessoa, ele pensa? Acho válido também só poder resgatar, né, nesse contexto que o Giovanni está apresentando. A gente está falando então de Europa, século 17, 18, 19, né, que é justamente ali no recorte onde a gente vai ter o próprio surgimento da psiquiatria. Né? Então, se a gente resgata, né, os primeiros diagnósticos que a gente tem em registro eram justamente os diagnósticos de idiotia, imbecilidade, né? Então, o que hoje o termo é ofensivo, na época era um diagnóstico
técnico, né, um termo técnico, e o principal critério para diferenciação era justamente a aquisição de linguagem, né? Então, você tem uma população surda, né, principalmente surdos de nascença, né, que não vai adquirir linguagem da maneira oralizada, da maneira falada. Isso já colocava de partida essa questão de um déficit, de uma deficiência, né? E aí, no caso, até pela leitura religiosa, né, pelo campo do pecado, né, assim, de não ter alma, né, era nesse nível, né, então a gente tem essa dimensão da linguagem falada como sendo o normal, né, o impositivo, e aqueles que não conseguem se adequar, né, ou funcionar da mesma maneira já ocupavam esse lugar de isso, não humano, né, ou patológico, que seja, né. Verônica, o que você consegue pensar ainda nesse recorte, né, assim, como é que você entende, né, o processo de educação, tratamento possível para a população surda? Essa é uma perspectiva muito inicial, né? E o que a gente pega tanto pelo lado da saúde mental, quanto a questão da loucura, os surdos antigamente eles eram comparados aos loucos, tal qual o isolamento pela via da não fala oralizada, do não expressar-se com os ouvintes. Os loucos também eram isolados, então o surdo passa a ocupar o mesmo espaço que esses loucos de isolamento, de segregação. A expressão gestual, a questão corporal do surdo nesse período, ela era comparada, como até hoje também, mas especialmente nesse período, a questões de crises, a questão da loucura, a agitação psicomotora, né? A questão de agressividade, irritabilidade, e tudo isso foi fazendo esse espaço de reclusão desses sujeitos, desses corpos, né? Tanto é que, dentro da história da surdez, isso era tão ofensivo que os surdos começam a ser proibidos de sinalizar, de usar a sua língua de sinais, sua sinalização através das mãos, como via normalizadora, né, normativa de só oralizar, de só usar a questão do aprendizado pela voz, pela fala vocal. E isso foi um período muito complexo, porque mostra para a gente também, não só o histórico, mas também mostra desde o início a questão da comunidade, das identidades surdas, como movimento político também. Uma questão da resistência, ela vem desde esses séculos, porque os surdos eles se encontravam de forma secreta para preservar não só a sua comunicação, como transmitir a sua língua, o seu aprendizado, pela via da sinalização, que era uma expressão deles, particular. A gente tem aí o Setembro Azul, né, que é o mês também de difusão da comunidade surda, com o azul, a fita azul, por quê? Porque era a fita usada para amarrar as mãos dos surdos naquele período, para que eles não pudessem sinalizar e forçasse a expressão da comunicação oralizada. Sabe dizer se o registro, assim, o quanto que a língua sinalizada, né, ela surge de maneira espontânea, ou isso é dentro de algum tipo de projeto mesmo, assim, de alguém idealiza e propõe esse tipo de comunicação? A língua de sinais ela surge de maneira espontânea, ali pela muito próxima, né? Tem estudos também com a língua francesa, que é a base da língua de sinais, e os surdos já iniciavam a questão da sua comunicação pela parte expressiva, né? O que a gente pode pensar disso? A questão da linguagem, que não é só na via que a gente está acostumado pela voz. A sinalização, ela também é uma forma de linguagem, porém de um outro lugar, um corpo, um lugar visual.
E os surdos, eles se expressam na perspectiva visual espacial, né? Diferente de nós, ouvintes. E aí a gente pode trazer a parte cognitiva, né? Toda essa parte neurolinguística da gente, que se uma zona está afetada, a plasticidade neural faz a gente trabalhar com a outra zona. Então, essa linguagem, ela vem desde de uma perspectiva natural que o surdo desenvolve e ele vai transmitindo isso para os outros, inclusive na própria barriga, né? Na gravidez, temos os surdos já sinalizando com o bebê, passando a questão da linguagem desde a barriga, e ali já inserindo esse sujeito no desejo do outro. A Verônica já está introduzindo aqui um conceito de psicanálise, né, que talvez a gente possa retomar ali, né, para poder pensar, né, de que maneira que a psicanálise ela pode tratar, né, da questão da população surda, mas eu ainda vou insistir um pouquinho nesse recorte histórico. Assim, a gente tem notícias assim, de como é que foi esse processo aqui no Brasil, né, assim, esse processo de acesso a tratamento, ou então como é que a psicologia ela entra nessa discussão? Aqui, a psicologia começa pelas escolas especiais, né? O que se passa por aí? No Brasil, a gente tinha inicialmente o filho de Dom Pedro II, Dom Pedro I, ele era surdo, e essa educação oral vem inicialmente um filho que ele teve fora do casamento, ele cria dentro de uma instituição dessas, né, traz lá de fora professores para poder ensinar esses surdos que começaram a crescer sem educação, mas seriam herdeiros. E aí precisava-se de uma educação para essa população, para que pudesse receber herança, para que pudesse ter acesso. Mas, inicialmente, eles vêm nessa perspectiva asilar, nessa perspectiva de instituições, e a partir daí a gente começam os estudos, né? Como desenvolver a inteligência, a partir de que o surdo tem inteligência, não tem, é possível desenvolver um aprendizado com ele, não é? Então, daí começa a psicologia a entrar nessa área, inicialmente com os testes psicológicos, porém, eram testes que não iam dar padrões confiáveis, porque eram testes feitos por ouvintes e não eram adaptados àquele tipo de comunicação, né? Uma comunicação visual, uma expressão visual, não tinha nada disso, então não tinha uma confiabilidade, mas começa-se por aí, né? A psicologia ser inserida, posteriormente ela entra na questão das escolas especiais, ainda numa perspectiva muito oralista, né, de educação pela via da fala oral, e aí como a psicologia vai adaptar aquilo ali para desenvolver a educação das pessoas surdas, mas isso, de certa forma, é até favorável, porque ajuda também aos surdos estarem mais reunidos e dali começarem a se reunir e pensar questões políticas, desenvolver a comunidade em si, para uma outra via de educação, que não era a educação oralista, mas a educação bilíngue, porque a educação bilíngue vai prezar não só pela questão da oralização, entendendo que tem espaço para isso, né, tem espaço para tipos de surdez, né, tem pessoas que são deficientes auditivos, tem uma perda posterior, me reconheço como deficiente auditiva, aí vai entrando também a questão da ideia de deficiência, mas eu também posso aprender pela sinalização, pela língua que eu tenho como base, é o que eles chamam da L1, né? Minha língua principal, português, como a L2, que seria a língua que eu estou
inserindo, daí o bilinguismo. Então, o bilinguismo começa a ser desenvolvido por aí, por essa junção, e a psicologia vai entrando nesse lugar das escolas especiais, para promover também o auxílio na educação dos surdos, mas essas práticas educativas, elas se desenvolvem pelo bilinguismo também, por movimentos sociais, pela uma expressão da comunidade surda que começa a lutar pelo direito da língua, de se expressar pela sua língua. E, se eu não me engano, a gente tem um problema também em relação a isso, né? Porque a Constituição de 88, né, que a gente chama de Constituição Cidadã, ela reconhece Libras como uma língua oficial do Brasil, né? Então, teoricamente, a gente deveria aprender Libras na escola. Assim, acho que o brasileiro, né, a educação brasileira, ela deveria ser bilíngue nesse sentido, né? Português e Libras em primeiro lugar, e aí depois entrar as línguas estrangeiras, né? Inglês, espanhol, né? E as línguas afins, assim. E esse eu acho que é um ponto até que, enquanto sociedade, a gente também não consegue superar, né? A gente não conseguiu superar ainda, né? Esse entrave, assim, não. Então, por mais que esteja reconhecido no que é institucionalizado da Constituição, a prática ainda não foi efetivada, né? Então, temos aí um ponto paradoxal até para poder prestar atenção. Temos avanços a partir dessa lei, né? Tem a lei da Libras, que reconhece a Libras como a língua oficial, segunda língua oficial do Brasil, preza pela difusão da língua de sinais nos espaços públicos e privados. Depois tem a lei da inclusão, a lei de acesso, a lei de acesso à informação também, e aí começam as barreiras comunicativas, e trabalhar com as instituições, a difusão da língua, mas entendendo como que eu vou fazer isso, né? Se nos espaços eu não tenho a difusão desse aprendizado. Pela educação, a língua brasileira de sinais, ela é obrigatória, sim, num curso de licenciatura, num curso de poucos cursos da área de saúde, mas não todos. Ela entra como optativa só. E aí é contraditório, daí esse problema também, porque quando a gente chega numa instituição de saúde, você tem a lei da acessibilidade, mas como é que você entende acessibilidade se você não tem um profissional qualificado para receber aquele tipo de diferença linguística, né? Como é que essa língua é difundida nesses serviços? Primeiro problema. Segundo problema é de que forma esse profissional ele entende a acessibilidade, de que forma esse profissional se torna empático àquilo que está sendo apresentado a ele, porque não é só pela língua. Hoje, com a tecnologia e os outros meios de comunicação que temos, a gente pode fazer o uso. Ok, eu não tenho a língua brasileira de sinais, que já é uma questão, para mim, já é um problema grande aqui, porque eu não estou dando direito linguístico para aquela pessoa que está chegando para o meu serviço, lembrando, público ou privado, mas eu tenho a tecnologia assistiva, eu tenho intérpretes de língua de sinais, eu tenho centrais de Libras que eu posso me fazer valer desses serviços para promover essa comunicação inicial. Hoje, no serviço público, alguns sites aí, está aberto a várias pessoas, tem cursos de capacitação, e aí cabe a cada um promover dentro dos serviços como que eu vou acessar, né? Tem a questão do UnaSUS, que é uma plataforma que tem diversos cursos para a área de saúde, e tem também outras plataformas que possibilitam isso. O próprio, dentro da UnaSUS, temos tem cursos para promover esse atendimento inicial para pessoas surdas, mas ainda é muito pouco, né? O Giovanni, assim, eu lembro que o seu TCC, ele faz uma articulação entre essa questão, né, do atendimento à pessoa surda e a psicanálise.
E me faz pensar, porque durante a minha graduação eu tive pouquíssimo contato com questões de atendimento às pessoas surdas, né? Inclusive, eu li um único material durante toda a graduação, que foi um artigo sobre o corpo surdo. E aí eu acho que seria muito interessante se você pudesse falar um pouco do que você conseguiu extrair desse esforço do seu TCC sobre atendimento, né, dentro da psicanálise, com pessoas surdas. Você e a Verônica, né, por favor. Vou começar falando da minha motivação. Pode ser? Maravilhoso. Eu começo a pensar nisso porque eu tive contato com uma ONG de educação ambiental. E lá tem um núcleo só de intérpretes de Libras. Daí, quando eles iam dar aula nos lugares, o intérprete sempre vai para caso tenha algum aluno surdo. E aí eu estava assistindo uma aula e pensando, eu já fazia faculdade, né, de psicologia, pensando, caraca, eu nunca vi ninguém falando sobre isso na psicologia, porque os surdos estão aí, é quase 10% da população brasileira, eles estão aí. Mas por que que eles nunca chegam até a gente? Por que que esse assunto não aparece e tudo mais? E aí a gente entra, acho que exatamente na questão da barreira linguística, que a Verônica estava falando, que nós, ouvintes, a gente trata os surdos quase como se eles fossem estrangeiros, né? Como se fosse uma outra língua que não é brasileira. É quase como se a gente não desse a importância que tem, assim, territorial. Daí eu comecei a pensar sobre esse assunto, e como que seria o atendimento e tudo mais, e aí eu chego nos primeiros problemas, que são quando você vai atender o surdo e o psicólogo não fala Libras, ele opta por ter um intérprete. E aí já é uma situação estranha, assim, por ter 3 pessoas no setting terapêutico, né? O analista, o analisando e o intérprete. E aí existe essa problemática, as pessoas acabam, os surdos, né, acabam fugindo, mas também por questão financeira, porque ele vai pagar um analista, ele vai pagar um intérprete, sai bem mais caro do que se fosse uma análise para um ouvinte. E aí, como eles podem não ter assim, uma condição financeira, eles optam por levar um familiar. E aí, não sei se soa tão absurdo para vocês, mas imagina a pessoa entrar com a mãe ou com o pai para fazer ali a análise, né? Mas na psicanálise em si, a gente já começa a chegar nos problemas que a transferência, a relação transferencial começa a sofrer uma defasagem por ter 3 pessoas. Quer dizer, o analisando ele vai falar para o intérprete falar para o analista. Então, ao invés de ser uma relação transferencial ali, acontece meio que um tripé, né? Um fala para um que fala para o outro. E aí, enfim, acho que uma das coisas mais importantes da psicanálise é a relação transferencial, e aqui a gente já encontra um problema de cara, porque além de ser uma relação pautada meio que na diferença, o surdo que chega ali sabendo que o analista é ouvinte, não vai ter uma identificação como geralmente se tem, né? O que você acha disso, Verônica? É um grande problema, não só pela questão da transferência, quanto pela parte ética, né, que a gente tem sobre ter uma terceira pessoa, precisar fazer um contrato de sigilo ali, mas uma coisa é ter a questão do analista, do analisando, e a outra é ter uma terceira pessoa que não está dentro daquilo e que vai experimentar também as emoções que o intérprete vivencia aquilo ali, e já deixa o surdo de onde que eu estou falando, né? Para quem que eu estou falando. Além das interferências, tem em especial a parte do sigilo. Isso é, de verdade, promover uma acessibilidade? Que lugar é esse? Que eu estou ofertando uma escuta, mas que eu preciso de um terceiro, tem a questão econômica aí que você falou, Giovanni. E como é que fica o trabalho ali? Não que isso não possa acontecer, dependendo no caso a caso, né, do que está ali. Mas por que não pensar uma formação anterior a isso? Por que não pensar
desenvolver um profissional para que ele tenha contato inicial com aquele lugar, com aquela prática, que vai aparecer em algum momento. Olha, grande parte da população surda aí. E aí, se eu me deparo com isso na minha clínica, como é que eu recebo, como é que eu acolho, faço um primeiro atendimento, e até que eu possa encaminhar, porque não é entender que você vai acolher a todas as demandas, né? A gente precisa saber diferenciar isso na nossa prática, e é um pouco do que eu defendo no meu trabalho, né? Eu tive contato com a língua de sinais ali ainda na graduação, do meio para o final, mas eu me pergunto, e dali eu fui buscando outros espaços, fora do Rio de Janeiro, de onde eu falo hoje, mas lá do pessoal da UFRN, que eu fui procurar a formação específica no atendimento a pessoas surdas, porque a gente tem uma questão também com o nosso próprio conselho aqui, né? Porque isso não chega para as universidades. No meu caso, chegou por esse primeiro contato ali, diferente de... Normalmente as pessoas têm algum amigo, algum familiar surdo, e aí tem essa afinidade. Eu já venho pelo lado da psicanálise, eu me deparo com uma analista que escutava surdos, e dali começa o meu desejo, né? Eu olhei, é isso, interessante. Como é que é a língua de sinais ali, meu primeiro curso de Libras, eu quero experimentar essa forma de ver o corpo, de comunicar o corpo, porque a psicanálise ela faz essa leitura do todo, né? Um traço, uma expressão, um gesto, está dentro da linguagem, e é o trabalho que a psicanálise vai estudar, que ela vai conversar com isso, né, através da nossa escuta. Então, por ali começa esse meu desejo. E aí, como é que eu faço para ter isso? Como é que eu posso pensar uma prática com isso? Aonde que eu tenho formação para escutar desse lugar, né? O que passa pela transferência da análise, né? De uma análise pela língua de sinais. O meu sinal na comunidade surda é esse aqui, é a configuração de mão 40, e essa pintinha aqui. Sou eu, Verônica. O que é isso, né? Meu sinal na comunidade surda é o meu nome. Quando vamos chamar Verônica, a pessoa surda ela vai me chamar pelo meu sinal, o meu olhar, é minha identificação. E é interessante que esse sinal que te nomeia é dado por uma pessoa surda, né? Não é alguma coisa que você escolhe para si, né? E isso diz de uma certa inscrição, né? Como que você é acolhido pela comunidade. Exatamente. E já desde o início, né, o que eles chamam do batismo na língua de sinais, o batismo da comunidade surda, dado por um surdo, tanto é que é uma particularidade, porque nem todos os surdos, não é você chegar a conhecer o surdo, me dá um sinal. Não, não é assim, você precisa ter uma relação com ele. Aí a gente já começa a pensar na transferência da psicanálise, né? Você precisa ter uma transferência inicial, o surdo precisa ter uma transferência com você, identificar em você uma expressão, uma leitura sua que faz parte de você. O meu sinal é uma marca de catapora que eu tive, mas que foi uma surda que me viu e colocou aqui. Muita gente é o cabelo encaracolado, tem surdos que é pela primeira letra do nome. Isso pode ir mudando, mas isso ali já tem uma marca inicial. E aí, trazendo um pouco dessa parte das marcas, né? E aí eu acho que a gente pode abrir aqui, queria escutar de vocês também, o que significam essas marcas subjetivas, que é o trabalho da nossa escuta nessa clínica. A gente vai escutar e convidar esse sujeito a poder falar das suas marcas. Essas leituras, pensando numa perspectiva visual, onde esse sinal de batismo já começa por uma marca, quais são as marcas que esse sujeito foi encontrando nessa inscrição com o laço social, né? O que vocês acham?
existem duas frases, né, atribuídas à psicanálise, uma de Freud e uma de Lacan, né, que é a cura pela fala, né, talking cure, né, que Freud ouviu de uma de suas pacientes, e o inconsciente estruturado como linguagem, que o Lacan propõe, né, para poder pensar aí o que é da experiência humana enquanto fala ser, né, enquanto fale ser, né, um pouco revelando aqui o batismo do podcast, né, tem relação com isso. Mas é interessante porque, pelo que vocês estão apresentando aqui, a fala ela não precisa ser exclusivamente oralizada. Ela diz dessas marcas mesmo que a gente recebe do outro, né? Que aí pode ser pela via da linguagem, sinalizada, né? Alguma coisa que não precisa exclusivamente da oralidade. Né? E eu acho que isso é um elemento muito interessante mesmo, né? Para poder pensar que o significante, né? Aquilo que não significa nada para ninguém, né? Assim, não significa nada em si, ele só vai produzir sentido quando ele está em relação a outro significante, quando tem alguém que de fato acolha e coloque isso para deslizar, né? Para circular junto ao significante, né? Mas, Giovanni, o que você pensa sobre isso? Já que a Verônica falou do sinal dela, o meu sinal é esse aqui, porque, porque eu tinha péssima mania de ficar mexendo na barba quando eu estava assistindo a aula. E aí eles colocaram esse sinal em mim e eu gostei, achei muito, muito fofo. Porque é isso, né? É uma identificação muito visual do que era que eu estava fazendo naquele momento que eu estava olhando para um professor surdo, né? Deixa eu só te interromper, Johnny, só um instantinho, que é curioso, né? Porque o meu sinal diz respeito ao meu nariz, né? E foi justamente num contexto em que quem deu esse sinal foi uma pessoa próxima, né? Eu era adolescente e essa pessoa era mais nova do que eu, assim, então era criança. E era num contexto em que eu fiquei muito irritado, muito irritado. E justamente por eu ter ficado irritado que pegou, assim, né? Que ele vai sustentar essa nomeação que ele me deu, né? E hoje em dia eu aceito de boa, assim. Acho que é até interessante essa história. Qual que é o seu sinal? Era fazendo o contorno do nariz. Era aqui, puxando assim para baixo. Ah, legal. É uma marca, né? E o que pegou. As diga, Giovanni. Bom, eu acho muito, muito interessante, muito importante falar que os fenômenos da psicanálise, elas acontecem a despeito da língua ser oralizada. Então, primeiro a gente falou da relação transferencial, mas também é possível falar, por exemplo, do ato falho. O ato falho ele não depende que se fale numa língua oral. Então, ele vai acontecer enquanto a pessoa estiver ali, por exemplo, sinalizando. A gente tem várias regras para falar na língua de sinais, e a pessoa comete erros ali, e depois ela fica, ué, eu fiz isso, eu falei aquilo. Ela troca sinais como quem troca palavras na língua oralizada. Então, é isso, é uma informação importante de se ter, que a análise ela é possível de acontecer porque a psicanálise ela acontece. A psicanálise, os fenômenos vão acontecendo a despeito da língua oral. Então a gente está falando, né, dessas marcas que surgem através da língua, do significante. A gente tem uns registros de que as crianças surdas, né, que nascem surdas, filhas de pais surdos, eles têm um desenvolvimento muito melhor. Um desenvolvimento socioafetivo, um desenvolvimento cognitivo, e tem esse registro das marcas que ficam durante a criação e tudo mais, muito mais forte. Tem uma identificação cultural, tem um desempenho escolar melhor. E não é à toa, isso não é aleatório. A gente está falando de uma comunidade que se aglutina através da linguagem, através da língua de sinais, e que vai ali ensinando e passando o significante da forma como a gente faz oralmente. Então, quando a gente encontra um surdo que é filho de pais ouvintes, ele tem um desenvolvimento que sofre uma defasagem porque ele é forçado a aprender a língua oral. Giovanni? Mas quando esse... Desculpa. Mas quando esse surdo, né, quando a gente fala também de um surdo criança, que ele é colocado com o seu par surdo, daí o conceito que surdidade, né, que dá-se pela essa
essa maneira surda de ver o mundo, que é da LED, de ver o surdo e de passar isso para outros surdos. Por exemplo, a criança pequena que é surda, não faz ouvintes, mas ela está em contato com surdos adultos. E ela já vai se inserindo ali com a sua identificação. Às vezes, a comunidade surda também tem a questão dos sinais, sinais na família, né? Não são da língua de sinais em si, mas são sinais caseiros que acontecem. No seu par surdo, é muito mais fácil de um outro surdo entender e traduzir e transmitir esse sinal do que eu ouvinte e eu estrangeira. Né? Então, essa referência, essa representatividade também é muito importante, porque a gente está falando de uma cultura. E aí a gente aproxima novamente a psicanálise, porque a psicanálise está dialogando com a cultura do seu século, do seu espaço, né? E aí também é o convite, né, para as pessoas para aprenderem a língua de sinais, para aprender essa experiência, esse contato com a comunidade surda, porque é cultura. E aí, como que você conversa, como que você dialoga com aquilo ali que está no nosso espaço social também? Matheus? Eu ia fazer uma pergunta para vocês dois, assim, através de um atravessamento que eu tive lendo o único artigo que eu li durante a formação sobre o corpo surdo, né, que é de acredito que um filósofo, fenomenólogo, que ele é surdo, né, o Rodrigo Rosso Marques. Ele vai trabalhar nesse artigo justamente essa questão de corpo como existência surda, né? E ele traz uma problemática de pais que são surdos, né? Que têm um filho surdo e escolhem por usar aparelho auditivo na criança até determinado nível que ela possa usar e não introduzir ela na cultura da cultura surda, né? E ele vai discutir que às vezes existe esse atravessamento ali, essa problemática dentro da comunidade, né? Usa aparelho ou não usa aparelho? Aí eu queria saber se vocês em algum momento já foram atravessados por isso nesse estudo de vocês, né? Porque me parece interessante. Assim que eu comecei a estudar sobre surdez e sobre Libras, eu sou atravessado por isso, assim, primeiro por um certo horror, assim, ao implante coclear, né, que é uma cirurgia, mas também é um aparelho auditivo, mas com o tempo e com estudando, e acho que principalmente com um professor que eu tive, que acho que ele me colocou no meu lugar, assim, de forma muito, muito delicada, sabe? Porque eu achava isso, achava que não deveria colocar, que os surdos não devem se adequar a uma sociedade impositória e tudo mais. Mas aí esse professor meu que era surdo, fala de não cabe a ninguém dizer o que o outro tem que fazer. Se ele se sente melhor fazendo isso, aí ele diz, né, eu sou surdo, eu nunca usei aparelho auditivo, meu pai nunca me obrigou a usar, eu sou grato por isso, mas eu não julgo um surdo que queira usar, porque eu vou bancar certas situações que eu vou passar, porque eu não vou escutar o que estão falando comigo, mas eu entendo que tem pessoas que não vão. Tem pessoas que vão preferir ouvir e se adequar. E é isso. Aí depois desse dia eu comecei a entender que, calma, não é assim também. Tava tomando um papel meio de militância para mim, né? Isso. E aí ele me coloca assim esse lugar e é interessante que nessa mesma fala dele ele diz deve ser horrível ser ouvinte. E aí isso também me impactou assim, eu fiquei, caraca, como assim deve ser horrível ser ouvinte? E aí ele fala de as coisas, e aí a gente já entra de novo em psicanálise, a gente não consegue controlar o que ouve. E aí na psicanálise o ouvido é o único buraco que a gente não fecha. Então ele fala da moto que passa fazendo muito barulho, de um carro de som que passa, de gente falando do lado dele, e a gente não consegue controlar. E eu fiquei pensando, caraca, é mesmo, a gente não consegue controlar o que a gente escuta.
A gente não consegue controlar o que entra aqui. Então, essa aula ela me marcou muito, porque isso foram 2 vezes que ele fala para mim, quase como se fosse desimportante, como se fosse óbvio. É claro que você já sabe disso, sabe? Ele fala com esse tom, assim, claro que todo mundo já sabe disso. E eu tava assim, impactado. Não, pera, não é assim, volta, fala mais disso e tal. Isso é muito legal, porque tem 2 pontos aí para a gente conversar, né, Matheus? Porque o primeiro a gente pode pensar a questão da surdez de 2 perspectivas. E aí entram os implantes cocleares, entram os aparelhos auditivos, que é uma via clínico-terapêutica, que tem a visão médica-locêntrica e que tem a questão comercial também do desenvolvimento e do lucro capitalista com os implantes, com a questão dos aparelhos auditivos. Não à toa, hoje eu moro em Niterói, aqui eu estou vendo 50 mil lojas de aparelhos auditivos assim, brotando nos últimos tempos. O que é isso, né? Para a gente poder se questionar. Mas a segunda visão, que é o que a gente trabalha enquanto psicólogos bilíngues, pelo menos grande parte, é a visão socioantropológica. Porque o que é a visão socioantropológica, que vai desenvolver a área dos estudos surdos? É uma visão que ela vai pegar a questão da surdez enquanto uma expressão e uma manifestação pela particularidade do surdo. O que é a surdez, o S maiúsculo, né? O surdo das diferentes comunidades surdas. É pegar a questão da surdez com essa questão histórico-antropológica, o desenvolvimento na área artística, tudo a partir dessa condição que o surdo tem, mas como expressão, como que ele vê o mundo, né? Uma visão, uma estrutura visoespacial. E aí, a partir disso, o que eu tenho a aprender com isso? O que esses estudos podem me ensinar na minha maneira de ver o mundo? Eu trabalho a partir da visão socioantropológica. E aí, essa área dos estudos surdos é uma área muito interessante, acadêmica, para a gente poder trabalhar, e também que está desenvolvendo aí na parte das formações, né, nessa área acadêmica. Mas também tem o que a gente pensa, que é o segundo ponto para a gente discutir, que são as diferentes identidades surdas. A questão da identidade surda, eu posso ter um surdo que ele é oralizado, faz a comunicação oral, é um surdo bilíngue, que vai se expressar tanto pela oral quanto pela língua de sinais. Tem o que vai usar o aparelho auditivo e vai sinalizar também, e aí às vezes está insuportável, eu tiro o aparelho. Essa adaptação inicial, tem muitos surdos que falam, mas eu não aguento, e às vezes fica ensurdecedor, né? Aquele barulho que eu tô aqui e eu não tenho uma tradução, eu não tenho uma descrição do que é aquilo. Então eu tiro. E aí eu volto a ser surdo de novo. Mas eu tenho as minhas mãos, eu tenho essa sinalização, então isso não é um problema, isso é um apoio. E tem a pessoa também, né, que vai ter uma surdez tardia, que eu vou usar aparelho auditivo e de repente eu me vejo surdo no mundo e eu preciso do aparelho. Mas eu não quero aprender a língua de sinais, é uma escolha e está tudo bem. Essas identidades surdas, elas podem transitar também. Às vezes na clínica a gente encontra um surdo que inicialmente se dizia oralizado, se inscrevia pela questão da oralização, mas vem com a língua de sinais e no desenvolver ele começa por ali. Isso vai transitar, porque tem essa relação e são identidades, né? Isso tem a ver com a identidade surda, que a pessoa surda se reconhece. Mas que não cabe a mim, não cabe ao Giovanni, não cabe a mãe, não cabe a ninguém julgar, né? Tem, sim,
questões em relação a isso, questões dentro da própria comunidade surda, às vezes o preconceito está em todas as partes, isso acontece sim, mas é algo para ser falado também, né, para ser discutido e para ser ressignificado. Às vezes o significado de preconceito, ele trazido para a análise, ele vai configurar uma outra questão, ele vai ser configurado de um outro lugar, mas isso só vai ser possível a partir desse espaço, né? É isso, bateu aqui o nosso horário, assim, o papo está muito bom, mas infelizmente a gente vai ter que dar uma pausa nele. Já fica aqui o convite para Verônica e Giovanni voltarem, assim, porque eu acho que ficou aí alguns elementos de fora para a gente poder debater, assim, até mesmo mais operacional mesmo, assim, né? Como é que é a experiência de atendimento, né? Assim, quais são os recursos, né? Como é que acontece a clínica efetivamente, né? Como é que é o uso do online e do presencial para atendimento da população surda. Eu acho que são elementos também que dão aí bastante pano para manga aí para a gente poder aprofundar na nossa discussão. E aí eu queria passar palavra final, considerações finais, né, para Giovanni, Verônica e Matheus. Se vocês quiserem fazer também divulgação de alguma instituição, né, algum trabalho que vocês estejam desenvolvendo, esse é o momento. Então, Giovanni. Bom, primeiro eu agradecer muito por você ter me chamado, por estar aqui. É bem legal sempre me encontrar com vocês, com a Verônica. Esse é um assunto realmente importante que a gente, na psicologia, discute muito pouco, encontra pouco material para escrever, se fala pouco sobre isso. Então, acho que é realmente muito importante a gente estar fazendo isso aqui. Espero poder voltar mais vezes e fico aguardando aí. Até a próxima. Prazer imenso estar aqui. Sou suspeita, porque eu amo a temática, então acabo me configurando aqui, falando. Bom encontrar com vocês de novo, saber que a gente está tendo espaço para falar disso, né? É um tema tão importante, tão atual. Inclusive, aproveitando o ensejo para trazer que, final do mês agora, temos outros psicólogos bilíngues por aí, não só a nível Rio, como a nível Nordeste, na Bahia, tem psicólogos onde essas discussões, inclusive ao Conselho, junto ao Conselho de Psicologia, elas estão mais avançadas, tem outros espaços, então vai surgir um grupo de estudos agora no final do ano, sobre clínica psicanalítica e surdez. E aí eu posso trazer mais informações, quem quiser só me procurar, assim que abrir eu vou divulgar também. E a questão das formações, né? Hoje eu estou na Escola de Psicanálise, no Instituto Internacional de Psicanálise, que é uma proposta de uma escola lacaniana, né, de modo remoto, onde tem essa via da acessibilidade. A gente está trabalhando com a interpretação também para a língua de sinais, além do francês e do inglês. E quem tiver interesse, né, pessoas ouvintes ou surdas, também pode procurar esse espaço que tem essa temática da acessibilidade e outras discussões, né, nesses campos da interpretação. Eu acho legal. Vale a parte 2 e 3 aí desse encontro, hein, Maico? Pode deixar, já serão convidados. Já estão convidados, é só a gente marcar a data. Mas é isso, Matheus, alguma consideração final? Tá tocando o telefone ali, mas só para fechar, né? Eu acho que é um assunto muito bom. Eu agradeço bastante vocês por virem conversar com a gente, né? E também é sobre expandir as fronteiras da psicologia no geral, né? Isso é fantástico e espero que esse registro fique ali para as pessoas que não são inseridas no assunto possam saber da existência dele, né? Legal. Obrigado pela presença. Só para finalizar, uma última dica, né? Quem não conhece Libras, tem interesse em aprender, aprendam com pessoas surdas, aprendam com surdos, porque eles são os melhores para poder transmitir a língua deles, né? Não que o intérprete não possa ensinar, o professor dos ouvintes, mas você começa desse lugar e você começa com a cultura também. Então, fica aí a dica. Tudo bem, e para quem está nos acompanhando, essas informações vão estar na descrição do vídeo ou do áudio do episódio.
tanto os arrobas de Verônica, Giovanni e Matheus, quanto também os links que Verônica pode disponibilizar. Então é isso, agradeço imensamente e espero que possamos nos reencontrar. É isso, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.